Bom dia a todos que estão na Austrália. Boa noite àqueles que estão no Brasil. Meu nome é Érica Carneiro, eu sou uma das fundadoras e diretoras aqui da Bravo Migration e vai ser um prazer ter vocês com a gente aqui hoje. A gente postou sobre essa live alguns dias atrás e tivemos bastante retorno e comentários de várias pessoas dizendo que era sobre isso mesmo que as pessoas queriam ouvir, queriam saber. Então a gente fica bem feliz de estar fornecendo informações para vocês aqui hoje e, pelo jeito, informações que vocês querem ter. Não vamos ficar falando de flores, né? Então, para quem está para quem está chegando agora e está aqui na Austrália, bom dia. Para quem está chegando e está aí no Brasil, boa noite. For everyone else, today this live is in Portuguese. If you don't speak Portuguese, we apologize, but today it's going to be in Portuguese. Estamos aqui então uma iniciativa nossa aqui da Bravo Migration de conversar com vocês que estão pensando em vir para a Austrália, né? Ou que já estão aqui como estudantes e procurando opções, mas hoje a conversa é com quem está fora da Austrália, por isso até que a gente está fazendo em português, e atendendo a perguntas básicas que a gente recebe o tempo todo, tá? Então a gente pensou, vamos falar sobre esse basicão, porque tem muita gente que está chegando agora no nosso canal, ou que está começando a pensar em sair do Brasil e vir para cá, que está realmente sem saber por onde começar, tá? Então eu até anotei as perguntas para a gente responder hoje, porque são perguntas reais e perguntas que a gente recebe o tempo todo. Então eu quero bem cobrir elas com vocês, tá? Para quem está chegando agora e está no Brasil, boa noite. Para quem está aqui na Austrália, bom dia. Eu sou a Érica Carneiro, uma das fundadoras e diretoras aqui da Bravo Migration e sou uma das, se não a mais antiga agente de imigração brasileira australiana registrada aqui na Austrália. Se eu não for uma das mais antigas, eu sou a mais antiga. Estou entregando a minha idade, mas é para vocês entenderem o tanto de experiência que a gente tem. Não só eu, quanto o pessoal da empresa, tá? Só eu já trabalhei em mais de 5.000 visa applications. Então, quando a gente estiver falando, a gente sabe do que a gente está falando, ok? Bom, a primeira pergunta básica que a gente recebe sempre é: eu quero saber mais sobre imigração para a Austrália. Uma outra pergunta parecida, mas um pouco diferente é: eu gostaria de entender mais o processo. Ok. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês hoje, então, não vai ter um lugar onde vocês vão entrar em contato, não vai ter uma empresa onde vocês vão contactar, uma empresa de imigração que tenha experiência, que sejam registrados para dar informação sobre imigração, porque aqui na Austrália é ilegal dar informações sobre imigração sem ser um agente registrado, tá? Então, quando a gente recebe essas perguntas, eu quero saber mais sobre imigração para a Austrália, ou eu gostaria de entender mais o processo, a gente fica com o coração na mão, porque a gente, óbvio, quer ajudar todo mundo, a gente quer providenciar essa informação para vocês, né? Mas o processo é tão complexo e tão amplo que fica um pouco impraticável para empresas de imigração responderem para todo mundo explicando como o processo funciona. Então a dica para vocês é: tentem se informar através de conteúdo, mas tentem se informar através de conteúdo de empresas de imigração. Eu sei que hoje em dia a gente tem a internet, o mundo está na ponta dos nossos dedos, a informação está na ponta dos nossos dedos e a gente pode praticamente acessar explicações e informações sobre tudo que a gente quiser. Mas quando a gente está falando de legislação e de uma coisa tão importante quanto imigrar para outro país, deixar o seu país, às vezes, né, a gente recebe contato de pessoas com famílias, com filhos e tudo mais, é uma coisa um pouco séria para vocês tomarem uma decisão baseado em fui buscar informação num blog, fui buscar informação num fórum, ou eu falei com um amigo que me disse, a semana passada mesmo, eu fiz uma consulta com um cliente que está aqui,
me dizendo, ah, porque meu amigo me disse, aí eu fiz isso porque meu amigo falou. Eu assim, gente, ele tá tomando todas essas decisões baseado no que o amigo diz. O que, óbvio, o amigo quer ajudar, né? Quem tem blogs e canais de informação e não é agente de imigração também tá querendo ajudar, tá querendo disseminar informação, tá querendo compartilhar muitas vezes a experiência que eles tiveram, mas cada caso é um caso. E essa coisa de colocar, né, responder para quem tá chegando agora, pessoal, a gente tá respondendo perguntas super básicas, jardim da infância de imigração hoje. E essas duas perguntas que eu tô tocando agora são: eu quero saber mais sobre imigração para a Austrália, ou eu gostaria de entender mais o processo. Para ter acesso a essa resposta, a resposta não é uma resposta curta, é uma resposta complexa e tem um monte de informação. Então, o que a gente sugere, tá? Óbvio que a gente quer que vocês obtenham essa resposta aqui com a gente na Bravo. Nós temos um canal no YouTube com vários vídeos, tá? A maioria tá em inglês, mas tem vídeo também em português. E os vídeos estão em inglês porque todos os processos de imigração para a Austrália, com exceção do Partner Visa, quem chega aqui casa com um australiano, ou quem conhece alguém australiano no Brasil e entra num relacionamento e vem morar aqui na Austrália devido a esse relacionamento, com exceção desse visto, todos os vistos vão exigir que você tenha um certo nível de inglês, tá? Então, assistir os nossos vídeos em inglês é um bom começo para praticar inglês para chegar aqui, tá? Outra coisa, a gente tem um canal, né, inteiro em português que a gente tá todo dia colocando mais vídeos. Ele é mais focado em intercâmbio, mas tem vídeos básicos sobre imigração lá também. Então, se você tentar ver todos os nossos vídeos em inglês e não conseguir, tem o canal da Bravo Study, que é a nossa divisão de imigração, que tá focada mais com o mercado aí brasileiro, tá? Mas basicamente, entre em contato com a gente, obviamente, e né, faz as perguntas que você tem, mas geralmente a gente vai te direcionar a assistir uma live com a gente, assistir um vídeo, ou também assistir um dos nossos webinars. Então essa coisa... Sorry, gente, meu cachorro tá latindo. A gente tá trabalhando um pouco remotamente ainda, mas espero que não esteja perturbando vocês aí. Então, a gente sempre vai direcionar vocês para onde tem informação certa, tá? Então essa é a primeira coisa que eu quero falar com vocês. A outra coisa é, a gente recebe perguntas assim: eu quero me mudar para a Austrália, quais são as minhas opções? Outro tipo de pergunta: existe caminho para mim? Eu tenho faculdade de blá e moro sei lá onde. Ou é complexo para eu imigrar? Como eu disse, tá? Cada caso é um caso e não tem uma resposta que a gente possa dar para vocês respondendo esse e-mail falando: sim, você pode migrar. Você me disse qual a tua faculdade, quantos anos você tem e eu vou te responder sim, dá para você migrar ou não, não dá, tá? Nessa hora, então o que a gente está querendo dizer? Primeiro, a gente acha que vocês têm que se informar e a gente está super disposto e tem vários canais aí para vocês acessarem a informação que a gente está colocando para saber. Então fica de olho nos nossos webinars, onde a gente entra em detalhes sobre tudo. Eu vou dar um panorama hoje também aqui na live, mas, né, tentem se informar para entender como o processo funciona, mas não tem como uma agência de imigração responder para vocês por e-mail ou numa phone call, né, por telefone, como funciona o processo, detalhes de como o processo funciona e também se dá para você migrar ou não. Para você saber se você, depois de você entender como o processo funciona, o que é super importante, e a gente tenta fazer isso de forma gratuita, colocando esses webinars, vídeos no YouTube, né? A gente também tem vários folhetos informativos para vocês, que dá para vocês, a gente pode mandar para vocês e colocar à disposição de vocês sem custo. Depois que vocês entenderem o processo e falarem, ok, eu acho, ainda entendendo tudo, eu acho que isso é pra mim, eu acho que a Austrália é pra mim, eu acho que eu quero tentar, aí a gente pode avaliar o caso de vocês em pessoa. Então também não vai ter nenhuma empresa de imigração que vocês vão mandar um e-mail falando: eu quero saber minhas opções, me responde esse e-mail com as minhas opções. Ou existe um caminho pra mim? É possível ou não é possível? É complexo ou é fácil, né? No mundo de imigração australiana não existe complexo ou fácil, existe
dá para fazer ou não dá para fazer, você tem boas chances ou não, né? Então, para ter essas respostas individuais, você precisa ir fazer uma avaliação individual. E cada empresa de imigração tem um sistema diferente de fazer isso, tá? Aqui a gente, para quem está aí no Brasil, a gente faz uma avaliação inicial com um agente registrado, que vai dizer, olha, dá agora para você ou não dá, né? E se não der, ele não vai dizer não dá, tchau. Ele vai falar não dá agora, mas se você fizer A, B, C, tem um caminho para você. Então é a resposta para uma outra pergunta básica que a gente recebe, que é como desenhar o meu plano de imigração? Como eu crio uma estratégia? Então aí sim é um serviço que as agências de imigração oferecem, tá? E não estou falando só da gente, estou falando de todas as agências, porque muitas vezes o pessoal não entende como que as agências de imigração funcionam. Então, agência de intercâmbio, eles conversam com vocês, discutem cursos, a conversa vai e vem, e aí depois vocês escolhem um curso, fazem um visto de estudante e vêm para cá. E as agências de intercâmbio, elas são remuneradas através de comissões que a escola que vocês escolheram paga para eles, tá? Já a agência de imigração é diferente, é um serviço como se fosse, se você estivesse indo no dentista, tá? Você fala, putz, eu acho que eu tô com um problema no canal, eu vou no dentista para saber se é um canal mesmo ou o que que é. Quando a pessoa vai no dentista, tem essa consulta diagnóstico, o dentista cobra, porque ele tá lá com a experiência dele, ele vai usar equipamentos. Mesma coisa com a agente de imigração, né? A gente senta, a gente pega as suas informações, seu currículo, olha tudo, faz uma cross-reference com todos os vistos que são possíveis e volta e fala, olha, a gente acha que não dá, você não tem o que precisa, mas tá aqui um caminho que a gente acha que pode ser viável. Ou a gente olha e fala, legal, tem um visto para você, o visto é tal, funciona assim, funciona assado, ok? Então, essas são as perguntas básicas. Para quem tá chegando agora e tá aí no Brasil, boa noite. Para quem tá na Austrália, bom dia. Estamos fazendo uma live em português hoje, respondendo perguntas básicas sobre imigração. Então, as primeiras que eu toquei foram, eu quero saber mais sobre imigração, ou eu gostaria de entender mais o processo. Estou olhando aqui porque a gente pegou perguntas reais de clientes, tá? Então nessa, né, eu sugeri que vocês acessem conteúdo gratuito que a gente coloca para vocês. Outras perguntas são, eu quero me mudar para a Austrália, quais são as minhas opções? Então, a gente tem mais de 150 tipos de visto na Austrália, tá? Então, fica complicado a gente te responder um e-mail dizendo quais são as suas opções. Como eu disse, vai ter que fazer uma análise individual, tá? Existe caminho para mim? É complexo? É difícil? Como eu desenho um plano de imigração? Quais são as minhas chances? Tudo isso faz parte de uma avaliação, como eu disse, né? É como se vocês estivessem indo ao dentista e fazendo o diagnóstico. Bom, respondendo agora, então, o máximo que eu puder dentro dessa live, que a gente não pode ficar aqui o dia inteiro, quem quer saber mais sobre o programa de imigração, né, que está começando do zero? Como que é o programa de imigração da Austrália? Como que funciona? Então, a gente tem programas de imigração diferentes para quem? Como eu falei, uma pessoa que casa com um australiano, isso entra sob um programa de imigração chamado Family Migration, que é imigração através de conexões familiares, né, de laços familiares. Temos também o programa para investidores, que é para quem já tem empresa no seu país de origem. Então, vocês que estão aí no Brasil, tô vendo que tem alguém falando que está no Japão. Se vocês já são empresários, já têm empresa por pelo menos 2 anos e têm fundos e capital para trazer para a Austrália e abrir uma empresa ou comprar uma empresa aqui, existe o programa para investidores, que nesse ano fiscal a imigração triplicou o número de lugares para esses vistos, porque obviamente o governo quer trazer capital para a Austrália para a gente se recuperar da crise que a gente teve com a pandemia, que apesar de ter acontecido aqui foi super de boa e a gente já está vendo a economia se reaquecer e mais ainda se a gente compara com outros países do mundo por aí, né? A Austrália está numa posição muito privilegiada, muito de sorte, como vocês todos devem estar sabendo, e por isso que estão assistindo aqui, porque estão querendo vir para cá. Então, falei do Family Program, Investor Program, aí a gente tem... eu tô vendo um monte de gente perguntando aqui sobre dupla nacionalidade. Gente, dupla nacionalidade para fins de imigração não faz diferença, tá? O que a gente tem? A gente tem...
a gente tem riscos de países onde tem muita gente que dá muito e-mail, documento falso, esse tipo de coisa, e aí sim, de onde você vem, se você tem um passaporte europeu, um passaporte japonês, vai fazer diferença, vai ser melhor na hora de ser avaliado para um visto de turista, para um visto de estudante. Agora, em termos de imigração, não faz diferença nenhuma. O programa de imigração é totalmente aberto para qualquer nacionalidade. A gente tem cliente no Zimbábue e nos Estados Unidos, a gente traz gente da Itália, da Espanha, do Brasil, da África, da Coreia. O programa de imigração da Austrália é exatamente imparcial com relação à nacionalidade. Óbvio, como eu falei, tem países diferentes, são tratados com risco diferente, mas para vistos permanentes, para quem quer vir morar aqui, não faz diferença. Existe o Working Holiday Visa, que é para pessoas que querem vir ficar aqui de 1 a 3 anos trabalhando e viajando. E esse programa é só para certas nacionalidades. Então, quem tem passaporte italiano, quem tem passaporte francês, quem tem passaporte sueco, quem tem passaporte inglês, consegue entrar através desse programa. Mas isso não é um programa para migrar, isso é simplesmente um programa para vir passar um tempo viajando e trabalhando aqui. Então essa seria praticamente a única vantagem de ter dupla cidadania, tá? Voltando aos programas de imigração, então, tirando o Family Program, que normalmente acontece para pessoas que já estão aqui, acabam se envolvendo num relacionamento, e tirando o programa para investidores, a gente tem aí os 2 programas de imigração, que é onde a maioria de vocês acaba aplicando para um visto e ficando aqui a médio ou longo prazo para o resto da vida, tá? Então a gente tem o Skilled Migration Program, que é um programa para atrair profissionais qualificados para a Austrália. E dentro do Skilled Migration Program, a gente tem o General Skilled Migration, que são os vistos que tem teste de pontos. Imagino que alguns de vocês já ouviram falar disso, tá? E a gente tem o Employer Migration Program, que é para quem tem skills, quem tem atributos profissionais que o país está querendo e tem um empregador aqui na Austrália que também está endossando a permanência dessa pessoa aqui, tá? Então, dentro desse Employer Migration Program, a gente tem um visto muito famoso que é o Sponsorship Work Visa, que era antigamente chamado de número 457 e agora, desde 2018, o número dele é 482. Então esse visto existe desde que eu cheguei aqui na Austrália. Eu cheguei aqui na Austrália em 1996 e o governo criou esse visto no mesmo ano. Eu já tive esse visto, era um visto ótimo, mas muita gente abusou do sistema e esse visto começou a ficar um pouco corrupto em termos de... Tinha empregadores que estavam nomeando pessoas para trabalhar em cargos que não eram reais, ou pessoas que não tinham exatamente os mesmos skills que eram necessários para isso. Então, o governo chegou a um ponto, depois de mais de 20 anos aí, resolveu trocar o 457 para o 482. O 482 ficou um pouco mais difícil para empregadores e para funcionários, mas ainda... só trocou de nome, na verdade, ele ainda existe e é um visto por onde muita gente fica aqui na Austrália. Eu sou um exemplo disso. A gente, principalmente sendo brasileiro, a gente chega aqui com uma ética de trabalho muito forte, a gente é bem hard worker, como a gente fala aqui, trabalhador, a gente é super... disposto e a gente traz bastante skills, né, que são atributos profissionais. A gente tem universidades boas aí no Brasil, a gente tem colégios técnicos, tipo o Senac, para quem é da área técnica, que são super bons, os Cefetes da vida. Então, o mercado de trabalho australiano costuma absorver a gente muito, muito bem, tá? Agora, como eu falei lá atrás, se vocês não estão dispostos nem a assistir os nossos vídeos em inglês no YouTube falando de básicos da imigração, não vai ser fácil para vocês imigrarem. Então a gente recomenda, começa já a assistir coisa em inglês aí, começa a estudar inglês e já saiba que se você não tem inglês nenhum, a sua jornada vai ser mais longa do que alguém que tem um inglês bom. Por exemplo, eu vim pra cá, eu já era fluente. Eu cheguei aqui, eu já arrumei um trabalho na minha área muito rápido, fui sponsorada e acabei pegando a residência permanente. Mas é porque eu já cheguei falando inglês. Quem tem inglês básico ou inglês não tão bom, vai ter que primeiro vir estudar inglês e vocês precisam aceitar isso dentro de vocês. Não tem
milagre, não existe milagre. Eu vou sem falar inglês nenhum e vou ficar lá para sempre no primeiro mês, tá? Não, a gente precisa de que vocês tenham inglês e que, como eu falei, o único visto que não vai exigir nenhum nível de inglês é se vocês casarem com um australiano, e eu não vou criar estratégia de imigração para vocês contando com isso, tá? Então, esse visto de sponsor, ele acontece muito e muito bem. Mesmo depois da pandemia, a gente está vendo empresas continuando oferecendo trabalho para quem é de fora e está aqui já, né? Como vocês sabem, as fronteiras estão fechadas, então a gente não está podendo trazer ninguém com esse visto. Mas quem já está aqui e começa a trabalhar na sua área, muitas vezes consegue uma oferta de trabalho e transforma isso para um visto de sponsor. O visto de sponsor, dependendo do caso, ele pode se tornar um visto permanente, mas aí vai depender da sua profissão, tá? Então, muita gente deve estar pensando aí, pergunta básica, como que eu aplico para um sponsor? Como que eu arrumo uma oferta de trabalho? Não é impossível conseguir uma oferta de trabalho numa empresa australiana estando fora da Austrália. Principalmente na área de TI, a gente vê, e de engenharia, a gente vê muita gente fazendo entrevista por Skype, por Zoom e conseguindo uma oferta de trabalho. Aí a pessoa, ok, tem um trabalho num outro país, como que eu faço para chegar lá? Tem que ter um visto que permita a pessoa vir para cá e trabalhar aqui. Esse é o visto de sponsorship, normalmente, tá? Mas quem já está aqui dentro, a pessoa geralmente vem com visto de estudante. O visto de estudante aqui na Austrália permite ao estudante trabalhar 20 horas por semana, 40 horas por quinzena. A pessoa acaba se colocando num cargo onde ele pode trabalhar meio período, que é isso que dá, né? E a empresa fala, uau, esse cara é muito bom, eu quero manter essa pessoa trabalhando aqui para mim, eu quero que essa pessoa continue trabalhando, como que eu faço para ele ficar aqui mais a longo prazo e podendo trabalhar num período integral? E é nessa hora que se aplica o sponsor. Então ele é muito comum, ele acontece muito, e acontece, como eu falei, desde cargos... pessoas que estão gerenciando cafés e restaurantes, até engenheiro, cientista, pesquisador, tem uma gama enorme aí de cargos que podem ser sponsorados. Mas para esse visto levar a uma residência permanente, a profissão tem que estar em alta demanda, numa lista que chama MLTSSL. Lei de Imigração é assim, rica em abreviações, tá? Isso chama Medium and Long Term Skills Shortage List. É uma lista de coisas que o governo acha que a gente está com falta a médio e longo prazo. Portanto, as pessoas que acham um trabalho, né, nessas áreas, que têm atributos, skills, experiência, estudos nessas áreas, e conseguem um trabalho aqui, portanto um visto, o governo acha que essas pessoas devem ficar aqui a longo prazo, porque a gente vai continuar tendo falta dessas áreas. Então aí a gente está falando de engenheiros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, todos os profissionais de TI com relação à programação e análise de sistemas, professores de pré-primário, professores de ensino médio, professores universitários, tem uma série de cargos aí, profissionais de multimídia, contadores, consultores de gestão, tem bastante coisa, tá? Não é uma lista enorme, mas tem bastante coisa. Então esse é um caminho, esse é um dos caminhos para se migrar para a Austrália, quando a gente tem essa pergunta, quais são as minhas opções? Tem gente que tem essa opção, tá? Não tem como a gente fala, um cookie cutter, a gente não tem um modelão, uma forma onde a gente possa encaixar todo mundo. Cada pessoa tem um caminho diferente, cada profissão vai ter uma jornada diferente. Tô vendo alguém aí falando que é fisioterapeuta. Tudo que é da área de saúde é uma longa jornada, porque tem exames práticos, exames escritos para a pessoa conseguir tirar o registro aqui para depois poder atuar aqui na área. Então, para arrumar sponsor nessas áreas é mais difícil do que em outras áreas, tá? O outro âmbito do programa para profissionais qualificados, a gente atraindo pessoas para cá, tá? Outro âmbito desse programa é o GSM, que é o General Skilled Migration, que é o que a gente chama de visto por pontos, tá? Antigamente, nas épocas douradas, a gente conseguia trazer vocês daí do Brasil direto nesses vistos. Esses vistos não exigem uma oferta de trabalho. Então, contanto que a pessoa tivesse a profissão na lista de demanda
e a gente conseguisse mostrar que a pessoa batia todos os requisitos desses vistos, a gente conseguia trazer pessoas já num visto permanente. E ainda é um caminho viável, mas é um caminho que, devido a motivos políticos e econômicos, está cada vez mais morrendo, tá? Então, como a gente fala aqui, tá phasing out. Antes mesmo do Covid, o governo australiano já tinha reduzido o número de vagas para esses vistos dramaticamente, do ponto que a gente não estava vendo as pessoas conseguindo aplicar. Então, para poder aplicar nesse programa, né, se você está vindo sem um empregador, ou se você não entrou aqui como estudante, né, então para você arrumar um trabalho, um visto por empregador, né, eu estava dizendo anteriormente para quem chegou agora, ou você consegue um emprego via uma consulta de Skype ou Zoom e aplica para esse visto junto com a empresa estando fora, ou você chega aqui como estudante e se coloca no mercado de trabalho em período part-time, né? E depois aplica para um visto desse. Já o General Skilled Migration, que são os vistos por pontos, esse programa não necessita que você tenha uma oferta de trabalho. Então, como eu estava dizendo, a gente trazia gente direto. Então, a gente trazia pessoas, engenheiros, que já chegavam aqui com residência permanente, profissionais de TI, contadores, né? Porque antigamente a gente olhava, eu falava, ok, essa pessoa qualifica, vamos lá. E aí a gente trazia, a pessoa já chegava direto. Então, o que aconteceu? Como o governo começou a perder o controle desse programa, a gente tinha muita gente aplicando em profissões que a gente não precisava tanto. Então, por exemplo, tinham 160 mil vagas por ano, o que ainda a gente tem para esses vistos, para todos os vistos em geral. E aí a gente falava, legal, então olhava a lista de demanda, a gente tinha lá médico e a gente tinha contador, não desmerecendo contadores, pelo amor de Deus, mas a gente precisa mais de médico do que de contador aqui. Só que aí era muito mais fácil para um contador conseguir se reconhecer aqui na profissão do que um médico. Então a gente tinha um volume de aplicações de contadores enorme e, sei lá, 10 médicos por ano. E porque a lei se você aplica para um visto, paga taxa e qualifica, a imigração tem que aprovar esse visto, né? Então, o governo se viu numa situação onde a gente ficava aprovando vistos para profissões que não estavam tão em demanda e tinha poucas aplicações das que a gente realmente precisava. Então, o que eles criaram? Eles criaram em 2012 um sistema onde o governo convida as pessoas antes de pedir o visto. Eu sei que nos Estados Unidos tem alguma coisa que é uma tal de loteria e tudo mais. Vamos dizer que é parecido, mas não é baseado na sorte, tá? É baseado num ranking. Então, com essa coisa do teste de pontos, o governo fala, legal, você é médico, você é contador, você é psicólogo, você tá na lista de demanda? Tá. Você é arquiteto? Tá na lista de demanda? Engenheiro? Tô. Legal. Antes de você pedir o visto, você vai ter que se candidatar a um convite. Aí a gente coloca os dados da pessoa num sistema que chama Skill Select e a pessoa fica lá esperando a graça divina e alguém do governo chamar essa pessoa e falar, legal, você foi convidado esse mês, pode entrar com o seu visto. O que aconteceu? Em 2012 isso era ótimo. A gente tinha, os convites saíam em 1 mês, em 2 meses. Por quê? O número de vagas por ano era alto, o número de pessoas se candidatando não era tão alto e o sistema funcionava bem porque ele convidava todo mundo por ranking. Quanto mais pontos a pessoa tinha, maior a chance de ser convidado. Como não tinha tanta gente nesse sistema esperando, o pessoal que tinha os pontos mínimos também era convidado, né? Com o passar dos anos, foi aumentando o número de pessoas aplicando e esse governo que a gente tem em 2018, 2017 já começou a diminuir o número de vagas disponíveis. Então a gente começou a ver número de vagas caindo, número de pessoas aumentando que querem vir para cá. A Austrália está cada vez mais popular agora, então, né, com essa maneira como a gente está lidando com a pandemia mais do que nunca. O que está acontecendo? Quase ninguém está sendo convidado para vir diretamente, tá? O governo deu pouquíssimas vagas para esse visto independente, tá? Então não é o foco do governo, já não era o foco do governo antes do Covid, e não vai ser, a gente já sabe que vai ser phasing out, como a gente está falando, vai
morrer ao pôr do sol esse caminho, tá? Então, por que o governo está fazendo isso? Porque o governo aumentou, como eu disse, o número de vagas para quem é investidor, para quem já tem seu próprio negócio, e não é uma coisa esdrúxula, tá? Tem caminhos viáveis para pessoas de outros países. O governo aumentou, manteve, não aumentou, o número de vagas para quem tem empregador e vai pegar um visto permanente. E o governo também está focando um pouco mais, ao invés de trazer pessoas por vistos de pontos que não precisam ter emprego e tudo mais, que podem chegar aqui e morar em qualquer lugar, o governo está favorecendo vistos onde as pessoas tenham que se fixar, né, tenham que fixar a residência em o que a gente chama de áreas regionais, tá? Aí quando a gente fala de áreas regionais, eu tenho cliente que começa a tremer e fala, ai meu Deus, ela vai me mandar lá pra Uluru, Ayers Rock, eu vou ter que morar no meio do Outback, no deserto, eu e os cangurus. Não. A área regional para fins de imigração é a Austrália inteira, com exceção de Sydney, Melbourne e Brisbane. O governo acha que essas 3 cidades estão cheias. Para nós brasileiros, né, a gente meio que dá uma risada, mas é o que o governo acha. Então, o que o governo quer? O governo está dando mais vagas para vistos que tenham a ver com áreas regionais. Então, por exemplo, o que são áreas regionais? Todo o estado de South Australia, todo o estado da Tasmânia, todo o estado de Western Australia, a capital federal, que é Canberra, o território de Northern Territory, cuja capital é Darwin, e o resto do estado de Vitória, menos a capital, que é Melbourne. Todo o estado de New South Wales, menos a capital, que é Sydney. Então, as cidades, né, as 2 cidades maiores depois de Sydney, Newcastle, Wollongong, já são áreas regionais. Byron Bay, Tweed Heads, a Gold Coast em Queensland é área regional, toda a área de Cairns, Sunshine Coast, tudo isso é área regional, menos essas 3 cidades que eu falei. Então, o governo aumentou o número de vagas para esses vistos, né? Existe o visto 190 e o 491, que são... não é necessário ter oferta de trabalho, mas, de novo, aí a gente vai estar envolvendo uma dessas regiões que, na maioria dos casos, já antes do Covid, estava favorecendo convidar pessoas que já estavam aqui vivendo, estudando e ou trabalhando nessas áreas regionais. Agora, depois do Covid, como as fronteiras estão fechadas, mais ainda, né, essas áreas só estão favorecendo quem já está aqui, porque eles não querem gastar os convites, as vagas que eles têm com uma pessoa que está fora da Austrália, que o governo aí vai ter o visto aprovado e não vai conseguir entrar. Então esse é o visto 190 e o visto 491. Mais um motivo, mais um incentivo para as pessoas irem para áreas regionais é o visto 494, que é também um visto de sponsor, mas é para quem tem uma oferta de trabalho fora das 3 cidades que eu mencionei, Sydney, Brisbane e Melbourne. Então, quando eu falei lá atrás, o visto de sponsor é um visto temporário de trabalho que pode, às vezes, levar para residência permanente. Se você está nessas 3 cidades grandes, você só vai conseguir pegar residência permanente com um visto por empregador se a sua profissão estiver naquela lista MLT-SSL que eu mencionei, tá? Já, contudo, se você tem uma oferta de trabalho numa área regional, e de novo, não precisa ser no meio do deserto, pode ser na Gold Coast, pode ser em Newcastle, pode ser em Adelaide, tá? O empregador tem a opção de nomear a pessoa para sponsorar nesse visto 494. E depois de 3 anos, qualquer profissão pode pegar um visto permanente. Então, o 491 e o 494 são os 2 vistos do futuro aqui para a Austrália. Por quê? Porque eles começam temporários, então eles garantem que vocês vão passar um tempo fora dessas 3 grandes cidades onde o governo acha que tem gente demais e vão levar os skills e as experiências e atributos de vocês para fora, que é onde a gente precisa mais. Vocês já ganham permissão de trabalho full time com os 2 vistos, já tem acesso ao Medicare, que é o SUS daqui, e depois de 3 anos podem pedir uma residência permanente, um visto permanente. E depois desses 3 anos, saindo o visto permanente, vocês podem morar onde vocês quiserem, Sydney, Melbourne e Brisbane. Então, mais e mais, antes da pandemia, a gente estava vendo o pessoal entrava como estudante, ia estudar numa área regional, tá? E depois de um tempo pedia um visto regional, ou 491 ou 494, e
acabava ficando aqui permanentemente, vai acabar ficando, porque esses vistos são novos, ainda não tem mais ninguém, não tem ninguém ainda pedindo o visto permanente, que é um resultado deles, tá? Então esse é o caminho mais comum, é vocês que estão aí fora virem como estudante, escolher uma área para estudar, que esteja em demanda de preferência, mas que também já comecem a pensar, ok, eu vou ter que estudar fora dessas 3 grandes cidades se eu quiser ter mais chances para ficar na Austrália permanentemente depois. Não adianta querer chegar aqui sem inglês e já aplicar para alguma coisa logo na sequência. Quem está vindo com um inglês básico, intermediário, vai ter que estudar um pouco de inglês antes, porque senão não vai conseguir nem só pedir um visto mais para frente, mas também vai ser mais difícil de se colocar no mercado de trabalho. Como eu estava dizendo, um exemplo sou eu, cheguei aqui já falando inglês e isso facilitou a velocidade com a qual eu fui podendo pedir outros vistos, tá? Tem bastante gente perguntando sobre as fronteiras. Sendo otimista, tá? Isso vem do governo, a gente ouviu coisas sobre julho, mas sendo realistas, a gente está pensando mais em outubro. Parece mais que outubro quando acabar todo o programa de vacinação aqui, tá? Com relação a se programar, eu acho que sim, né? Todo mundo tem que começar a pensar onde que eu vou querer estudar, o que eu vou querer estudar, se consultar com um consultor educacional, a gente pode ajudar vocês com isso, mas pensar bem em termos de, ok, eu só vou realmente me comprometer e comprar um curso a hora que a gente pelo menos tiver uma ideia de quando vai abrir, tá? Porque a gente tem clientes que estão estudando fora, que já tinham comprado o curso antes da pandemia bater. A gente tem clientes que estão se matriculando porque querem já ter tudo organizado para quando as fronteiras abrirem, mas tem gente que fica um pouco nervoso e prefere prefere esperar. Então vai de pessoa para pessoa, tá? Eu acho que cada caso é um caso. Então, o pessoal perguntando sobre o 494, eu acabei de falar sobre o 494, é um visto de sponsor temporário por 5 anos para quem tem uma oferta de trabalho nas suas áreas, e essa oferta tem que ser fora de Sydney, Melbourne e Brisbane, e a empresa tem que patrocinar o seu visto, tá? Em termos de idade, tô vendo algumas perguntas aí, tudo que a gente for falar em termos de visto permanente, na maioria dos casos, 95% dos vistos permanentes vai exigir que a pessoa tenha menos de 45 anos, incluindo o 491 e o 494, que são tecnicamente temporários, tá? Mas eles, depois de 3 anos, podem levar a pessoa a um visto permanente. Então, nesses casos, o 491 e o 494, a pessoa tem que ter menos de 45 anos também, tá bom? Então, assim, gente, fiquei bastante tempo aqui falando das coisas básicas para vocês. O importante é entender que a maioria de vocês acaba ficando aqui por esses 2 programas, o General Skilled Migration e o Employer Migration Program. Cada dia que passa está mais difícil já vir com um visto de fora da Austrália dentro desse programa, principalmente o visto com patrocínio de um empregador. Não é impossível, a gente faz direto. Acabamos de trazer, estamos trabalhando num processo de uma pessoa que é gerente financeiro e está vindo trabalhar aqui numa empresa que fez entrevista estando aí no Brasil e tudo mais, tá? Não é impossível, mas o que é mais comum? É a pessoa vir como estudante, é a pessoa entrar aqui né, e achar um trabalho na sua área, ou estudar numa área regional que vai depois estar procurando pessoas da sua profissão. Então não vem para qualquer área regional, você tem que se consultar e descobrir, ok, onde é que área está buscando a minha profissão em particular. E estudar ou trabalhar nessa área também vai abrir portas para as pessoas ficarem aqui. Como eu disse antes, hoje a gente está atendendo aí a perguntas básicas do zero de imigração. Eu tô vendo que tem gente perguntando sobre os seus casos em particular. O que eu expliquei no começo não tem como a gente responder perguntas básicas e gerais quando vocês mandam e-mail pra gente, quando vocês mandam mensagem no Instagram. A gente quer responder todo mundo, mas o assunto é muito complexo, como vocês estão vendo. Então, perguntas como: eu quero saber mais sobre imigração para a Austrália, gostaria de entender o processo. A gente tem 2 canais do YouTube, Bravo Migration, a maioria dos vídeos é em inglês falando sobre imigração, mas como eu disse, já vale a pena começar a assistir coisa em inglês. Se ficar muito ruim, a gente tem a Bravo Study, que é a nossa divisão de intercâmbio dentro da Bravo Migration e que ajuda a quem tem que vir estudar para poder imigrar, tá? A gente não tá
nós não somos uma agência de intercâmbio que vende cursos. É realmente só para ajudar quem está pensando em vir estudar. E lá tem vídeos em português. A gente está sempre falando sobre... A gente está sempre marcando webinars em português. Fiquem de olho, ok? Participem dos nossos webinars, são todos gratuitos. A gente está sempre também colocando conteúdo disponível para vocês em inglês e ou em português para vocês se informarem. Então, essas perguntas umbrella, guarda-chuvas, é a melhor maneira é se informar através de conteúdo gratuito que empresas de imigração colocam, tá? Please, não vão em fóruns, vão, né? Vão onde vocês quiserem, mas é bem arriscado planejar uma mudança de país, ainda mais se vocês são em família, com criança e tal, baseado no que os blogueiros da vida estão falando. A gente tem bastante gente que fala bastante coisa certa, não tô dizendo para não assistir, mas tem que se informar com uma empresa de imigração, tá? Perguntas mais específicas, mas também gerais, como: eu quero me mudar para a Austrália, quais são as minhas opções? Ou existe caminho para mim ou é muito complexo? Como posso desenhar um plano? Quais são as minhas chances? Tudo isso são coisas que você só vai achar a resposta se você fizer uma avaliação individual com uma empresa de imigração também. Não adianta fazer essas perguntas para uma agência de intercâmbio aí no Brasil, nem aqui. As agências de intercâmbio não são registradas para dar informação sobre imigração, então aqui na Austrália é ilegal, e a maioria dos consultores não é especialista nisso. Eles são especialistas em venderem cursos e falarem sobre vir estudar na Austrália, o que é uma peça-chave na estratégia da maioria das pessoas hoje em dia, mas não é tudo, tá? E por isso a gente tem a Bravo Study dentro da Bravo Migration para responder essas perguntas. A gente falou também perguntas como: não fala inglês, como imigrar? Vai ter que vir estudar inglês porque a maioria dos vistos vai exigir isso de vocês, tá? Resumindo, a gente está com poucos lugares para o General Skilled Migration, a gente está com os mesmos lugares de sempre para visto por empregador, então para quem está aqui já continua rolando o sponsorship normal, e o governo aumentou o número de lugares para investidores e também para o Global Independent Talent Program. Eu estou vendo o pessoal perguntando aí. Gente, esse visto não é fácil, a gente teve 2 pessoas convidadas essa semana que estão aqui e terminaram doutorados aqui, tá? Não é fácil ser convidado para esse visto. Parece lindo, maravilhoso, o governo triplicou o número de lugares, mas você tem que ser uma pessoa de destaque em 5 ou 6 áreas, que é MedTech, tecnologia médica, tecnologia financeira, agri-technology, cybersecurity, algumas áreas de TI e de ciência. Então, assim, dá uma olhada no nosso website, a gente tem blog posts falando sobre isso, mas ele é legal, ele é um caminho legal, mas não é para todo mundo, tá? E, de novo, a Austrália só aceita para fins de visto permanente quem tem no máximo 45 anos. Pessoas que estão quase lá, tô vendo alguém falando aí que tem 44 anos, ou que já fizeram 45, as opções vão ser um visto de investidor, né? Ou vão ser poucas... sim, idade é um empecilho. Filho não é empecilho, mas idade é empecilho, tá? Existem caminhos para quem tem mais de 45 anos, existem caminhos para quem achar um sponsor aqui. Então, para pegar visto de estudante, pegar visto temporário de sponsor, não tem limite de idade, ok? Para virar residente permanente depois disso, tem. Quem consegue um sponsor e ganha um salário alto numa profissão em demanda, por 4 anos seguidos, tem talvez a chance de conseguir um visto permanente por empregador, mesmo com mais de 45 anos. Mas, fora isso, pouquíssimos casos. O Distinguished Talent e o visto de investidor, a idade máxima é 55, mas todos os outros vistos, 494, 491, 190, 189, a idade máxima é 45 e não tem exceção, tá? Então, tem que tomar cuidado quem já está perto dos 45, avaliar se vale a pena vir, tá? De novo, um visto de partner, né? A gente não tem idade, não tem nada disso. Então, aí já é outro caminho, mas eu não vou sugerir vocês virem para cá para arrumar um relacionamento e migrar, tá?
Como eu disse, a gente não está atendendo perguntas pessoais hoje. Também estou vendo o pessoal pedindo minha opinião sobre coisas. Minhas opiniões são várias, mas eu não acho que aqui é o lugar para isso, tá? Para a gente colocar aqui. Se vocês têm perguntas sobre o caso de vocês, se vocês estão... eu vi um pessoal falando que está preso fora da Austrália. Entre em contato com a gente tem uma consulta onde a gente olha para cada caso em particular. E aceitem dentro de vocês que ninguém vai dar respostas específicas para perguntas genéricas ou respostas específicas para suas perguntas específicas sem vocês contratarem uma empresa que dá essas respostas específicas para vocês. Mas o que eu sugiro é não já saiam contratando uma empresa para dar essas respostas específicas sem descobrirem como que o programa funciona no geral, tá? Então hoje essa live foi uma tentativa de dar essas respostas gerais sobre imigração. E gerais, eu falo gerais mesmo, explicar como que funciona. Não vou entrar em mercado de trabalho, sorry. Não vou entrar em casos particulares, não dá tempo para isso. Mas vocês entenderem o que tem de vistos aí fora e pensar, ok, tenho idade, tenho a carreira, como é que funciona isso? Se hoje a gente ainda não conseguiu colocar isso de uma maneira definitiva para vocês, como eu falei, nós temos um canal no YouTube, please, vai lá, assiste e assina o canal, porque a gente está sempre colocando coisas. Se o nível de inglês está difícil, já começa a aceitar dentro de você que vai ter que vir estudar inglês primeiro. Tem o canal da Bravo Study, tá? Que é todo em português, mas é mais focado para quem está vindo estudar. E fiquem à vontade de mandar sugestões e falar. Eu queria um vídeo em português falando de ABC. Eu vi que tem várias pessoas aí querendo saber do Global Talent Program. A gente coloca um vídeo em português para vocês, tá bom? Fora isso, agradeço a audiência, agradeço vocês aí estarem sempre vendo tudo que a gente coloca na social media. Tudo que a gente faz na social media é para educar vocês, dar o máximo de informação possível para aí vocês já poderem tomar uma decisão. Vai ter gente que vai falar, putz, isso não é para mim, eu não tenho idade, ou eu não tenho como seguir, isso não é um caminho, e aí a pessoa já nem perde tempo e dinheiro contratando a gente ou uma outra empresa de imigração para dar as respostas. Mas se vocês ainda, depois de se informarem com todas as informações que a gente coloca por aí, vocês ainda acharem que a Austrália é para vocês, nós estamos aqui para dar as informações que você precisa, mas aí você tem que, como a gente fala, bite the bullet aqui na Austrália e contratar uma empresa para te dar as respostas, e nós adoraríamos se essa empresa fosse a gente. Estamos aí à disposição, tá? O pessoal tá falando, salva a live, please. Eu vou tentar, eu sou boa de lei de imigração, mas não de tecnologia. Mas agradeço aí a todos e uma boa noite para quem tá no Brasil e um bom dia para quem tá aqui comigo aqui na Austrália. Se tem um takeaway, né, alguma coisa para levar, a Austrália vale a pena, tá? Se vocês acham que é para vocês, vale o esforço, tá bom? Uma boa noite para todos e bom dia para quem tá aqui. Tchau!